Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar. Primeiro, os seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, seja ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre o telhado. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje, vemos que Jesus alertou seus discípulos: tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A Bíblia às vezes usa fermento ou levedo como símbolo de corrupção. Sem dúvida, tanto os ensinos como a atitude dos fariseus causavam um efeito corrompedor sobre seus ouvintes. Por que os ensinos dos fariseus era perigoso? Os fariseus se orgulhavam de ser justos e desprezavam as pessoas comuns. Esse orgulho figura numa das parábolas de Jesus. O fariseu estava em pé e começou a orar as seguintes coisas no seu íntimo: ó Deus, agradeço-te que não sou como o resto dos homens, extorsores, injustos, adúlteros, ou mesmo como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana, dou o 10º de todas as coisas que adquiro. O cobrador de impostos, porém, estando em pé à distância, não estava nem disposto a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê clemente para comigo, pecador. Jesus elogiou a humildade do cobrador de impostos, dizendo: digo-vos, este homem desceu para sua casa provado mais justo do que o fariseu, porque todo que se enaltecer será humilhado, mas quem se humilhar será enaltecido. Apesar da reputação de desonestidade dos cobradores de impostos,
Jesus procurou ajudar os dentre eles que o ouviam, pelo menos 2, Mateus e Zaqueu. Tornaram-se seus seguidores. Que dizer se nos julgamos melhores do que outros por causa de certas habilidades inatas ou privilégios de serviços, ou por causa de falhas e fraquezas dos outros? Devemos descartar logo tais pensamentos, pois as Escrituras dizem: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. A nossa atitude deve ser similar à do apóstolo Paulo. Depois de dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, ele acrescentou: destes eu sou o principal. Os fariseus procuravam impressionar outros por meio de exibições públicas de sua justiça. Queriam destaque e títulos lisonjeiros, mas Jesus alertou: fazem todas as suas obras para serem observados pelos homens, pois ampliam as suas caixinhas com textos que usam como proteção e alargam as orlas de suas vestes. Gostam dos lugares mais destacados nas refeições noturnas e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos cumprimentos nas feiras e de ser chamados rabi pelos homens. Contrastes a atitude deles com a de Jesus. Embora fosse o Filho perfeito de Deus, ele era humilde. Quando certo homem o chamou de bom, Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, exceto um só, Deus. Em outra ocasião, Jesus lavou os pés dos discípulos, como exemplo de humildade para seus seguidores. O cristão verdadeiro deve servir seus irmãos, em especial se ele pretende se qualificar como superintendente na congregação. É correto procurar alcançar o cargo de superintendente? Mas esse alvo deve brotar de um desejo de ajudar outros. Esse cargo não é uma posição de destaque ou de poder. Os superintendentes devem ser humildes de coração, como Jesus. As regras e as tradições dos fariseus tornaram a aplicação da lei uma carga para o povo. A lei mosaica forneceu a estrutura geral para a adoração de Jeová por parte de Israel, mas não os mínimos detalhes. Por exemplo, a lei proibia o trabalho aos sábados, mas não dizia explicitamente o que era trabalho e o que não era. Os fariseus tentavam preencher as supostas lacunas com suas leis, definições e tradições, embora desconsiderasse as arbitrárias regras dos fariseus. Jesus guardou a lei mosaica. Ele via além da letra da lei, discernia o espírito por trás da lei
e a necessidade de misericórdia e compaixão. Era razoável, mesmo quando seus seguidores o decepcionavam. Por exemplo, embora tivesse exortado 3 dos apóstolos a permanecerem acordados e alertos na noite de sua prisão, eles adormeceram repetidas vezes. Não obstante, Jesus foi compreensivo, dizendo: o espírito naturalmente está ansioso, mas a carne é fraca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.